Olá, boa noite a todas e ao Ricardo. Eh, Eu começo por agradecer o convite para estar a moderar aqui os nossos ilustres convidados. Temos connosco a Joana Cavalgante e a Chiara Terra e temos também o Ricardo enquanto dinamizador do Polo da Biblioteca do Souto. Hoje é um dia especial, o Dia Mundial das Bibliotecas e é por isso que estamos aqui e é à volta de livros e de conversas soltas e de poesia e de tantas outras coisas que estamos reunidos para passar aqui um bocadinho desta noite para comemorar assim este dia tão importante para todos nós. Antes de passar a palavra à Joana e à Chiara e depois ao Ricardo, eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma das convidadas, para quem não conhece alguma delas e que a Joana toda a gente conhece, a Chiara provavelmente sim, mas desta forma tão intimista não, mas a partir de hoje sim. Mas eu não queria deixar de passar aqui a oportunidade sem falar um bocadinho sobre o papel das bibliotecas, o papel das bibliotecas neste dia e qual é a função da biblioteca para todos nós. E depois, se calhar, no final, quando tivéssemos aqui um bocadinho de espaço aberto para todas poderem dizer algo ou fazer algum tipo de partilha, era interessante nós saber o papel da biblioteca na vossa vida, em que momento de vida é que frequentam a biblioteca ou frequentaram e o porquê de a biblioteca também fazer parte dos nossos dias, porque quem de nós não entrou neste espaço e por algum motivo lá entrou e cada uma de nós, se calhar, por motivos diferentes, ou talvez não. A nível das bibliotecas, nós temos aqui um vasto público de interesses, nós podemos ter as bibliotecas públicas, que é o caso do Polo de Souto, dinamizado ali pelo Ricardo, que é uma biblioteca pública, e também podemos ter as bibliotecas privadas ou então as escolares. As bibliotecas escolares hoje em dia estão muito dinâmicas, têm sofrido uma grande alteração de há uns anos para cá. Eu ainda sou do tempo em que tinha medo de ir à biblioteca, que era aquele espaço fechado e muito triste, e depois não podíamos conversar e depois era só para estudar ou para ler um livro e não poderíamos lá fazer barulho e recordo-me daquele ambiente muito escuro, pouca luz, e era assim um ambiente um bocadinho assustador. Hoje em dia as bibliotecas sejam, estava a falar nas escolares, mas no geral, e, e até por ironia do destino, nós temos o Polo de Luz, a Biblioteca de Souto é intitulada o Polo de Luz, elas são cheias de luz e com bonitas histórias e com muitas atividades lá reunidas e que também isso faz com que elas não sejam assustadoras nos dias que correm, mas sejam cada vez mais apelativas. E também depois o Ricardo poderá dizer-me se também tem a ver com a própria realidade, de termos que nos adaptar à realidade e desta forma termos muito mais atividades e cada vez mais atividades diversificadas e com diferentes públicos. Eu gosto muito da Biblioteca do Polo de Luz, tenho um carinho especial pela biblioteca, exatamente pela dinâmica que ela tem, pela importância que ela tem na comunidade e isso é ao papel do Ricardo, que também é importante falarmos aqui do papel do bibliotecário, a função que eles assumem nestes espaços, porque se não forem pessoas dinâmicas, criativas, as bibliotecas morrem, podemos tentar que surja muita coisa, mas se a própria pessoa que está à frente dela, que a dinamiza, não desenvolve nada de especial, depois não há luz que aguente uma biblioteca. No caso da Biblioteca do Polo, é uma biblioteca que tem várias atividades e uma coisa interessantíssima são as diferentes idades, o diferente público que ela acolhe e há atividades pensadas para diferentes faixas etárias e isso é interessantíssimo de se ver e que deveria ser uma réplica ainda maior por todas as bibliotecas públicas que temos espalhadas pelo país inteiro. Depois, acho que aqui há algo também aqui a falar, que é da própria inclusão que uma biblioteca pode trazer, uma inclusão das pessoas na cultura, que é o papel social também das bibliotecas, com a inserção das comunidades e a partilha de conhecimentos.
E esta inserção é feita através daquilo que o Ricardo faz nesta biblioteca muito bem, através das oficinas, através de feiras culturais, através de projetos de leitura, através de exposições, e isto faz com que venha muito público e de diferentes faixas etárias à própria biblioteca. E penso que é uma forma das pessoas participarem em atividades culturais e desta forma vivenciam-se diferentes experiências. Há aqui um grande catalisador de conhecimentos através deste tipo de atividades. E pronto, temos sempre a componente pedagógica nisto tudo, e a componente pedagógica acaba por ser aplicada independentemente de se estamos a falar de crianças ou de adultos ou de adolescentes ou de idosos. Há sempre esta componente didática e pedagógica que é no fundo o papel da biblioteca. Eu não me vou estender muito mais, eu vou passar à apresentação da Joana. A Joana, este grupo que está aqui connosco, e a Chiara também deve conhecer a Joana. A Joana é professora, é doutora em Teoria da Literatura, tem um grande enfoque na literatura infantil-juvenil e psicanálise, é professora universitária, mas todas nós a conhecemos pela brilhante escritora, pela pessoa que ela é, pela parte humana que ela tem, a componente humana que é muito, muito forte e que nos acarinha a todos e que nos acolhe a todos e que é sempre muito bom estar com ela e nunca é demais estar com a Joana, e é mais uma vez e que venham outras. Joana, obrigada por teres aceito o convite para estar connosco hoje. Sei que terás algo a dizer em relação às bibliotecas e um bocadinho daquilo que tu quiseres partilhar connosco. Não sei o que é que tu preparaste para nós, para falar connosco, mas está à vontade. Em primeiro lugar, Joana, Juca, não é nossa Juca, obrigada, não é, pelo convite. Ricardo Santos também, pela gentileza, não é, de me convidar para conversar convosco nesse espaço, não é, que pode ser pequeno e grande demais ao mesmo tempo, e sobretudo para falar de bibliotecas, de leitura, de literatura infanto-juvenil, da Hora do Conto. Olá, Chiara. Enfim, olá. Conheço a Chiara pessoalmente, adoro o nome dela. Chiara, é um nome lindo. E a Silvina, não é? Sandra, Márcia, Conceição, que são praticamente companheiras, não é? Durante esse período, digamos assim, de algum isolamento social, no qual a gente deixou de fazer lançamentos presenciais e cursos, e estar com as pessoas presencialmente, mas estamos quase que todas as semanas juntos, nesse espaço, não é, da internet, e ainda bem que ele existe, não é, porque diminui um pouco essa distância, para falar de coisas que são muito importantes e que são fundamentais e que a gente não pode perder de vista nem um instante. E falar de bibliotecas nesse espaço, para mim, é de fato muito importante. Eu tenho trabalhado sempre com a escrita criativa, não é, Márcia, Silvina e Sandra? A gente tem estado juntas nos Camilos, digamos assim, que é um grupo de escrita criativa, que eu tenho a satisfação de dinamizar, orientar, de pertencer. A Juca também faz parte, entre outras pessoas que não estão aqui agora. E tudo isso tem a ver com a biblioteca também, não é, Ricardo? Porque a gente pensa a biblioteca como um equipamento, como a Joana tão bem disse, um equipamento para a comunidade, não é? Um equipamento vivo e dinâmico para a comunidade. Então, a gente deixou já há algum tempo, eu acho que desde da Carrinha da Gulbenkian, digamos assim, né, aqui em Portugal, e outros países, outros meios, né, outros projetos de se levar a biblioteca para as comunidades. Eu acho que a gente começa, a partir daí, ter uma concepção de uma biblioteca mais democrática, ou uma biblioteca com mais interação com o seu público, não é o seu público direto. Antes era um bocado como a Joana diz, a biblioteca era quase que um espaço meio sagrado, não é? Meio envolvido num clima de muito respeito, era um lugar onde as crianças iam, mas com um certo medo, o medo de tocar no livro, o medo de se aproximar do bibliotecário, o medo de estragar o livro também, o medo de fazer barulho para que os outros que estão a ler não se incomodassem. Então, a biblioteca é envolvida nesse universo meio sagrado e meio de temor, digamos assim,
era um lugar onde as crianças olhavam para o alto, né, e via as estantes e livros, e a biblioteca já não é nada disso. Não é biblioteca contemporânea, é uma biblioteca de portas abertas, com espaços muito dinamizados, exemplo aí da biblioteca que o Ricardo dirige, não é? E que eu gosto tanto do nome, não é? Do projeto que vocês têm, Ponto de Luz. E olha, talvez por acaso eu um dia pensei, porque eu sou devedora com o Ricardo, porque eu fiquei de mandar para ele uma história, uma hora do conto, e de fato eu peço perdão, mas eu ainda não tive tempo, não é? Porque contar histórias é preciso que a gente tenha disponibilidade, digamos assim, não somente de tempo, mas até afetiva mesmo, para estar naquele local, naquele momento, completamente e inteiramente voltada para a história. E eu ainda não tive um momento de poder usufruir desse espaço, mas eu vou fazer isso. Entretanto, eu sempre pensei, no dia que eu encontrar com o Ricardo, eu vou contar a história do Ticundolan, que é a história desse livro aqui. É um livro que ia ser lançado em Portugal em março, não pôde ser por causa da pandemia, e foi lançado numa cidade do Brasil, que foi em Minas Gerais, já está nas livrarias, em muitas livrarias do sul do país, mas nem chegou no Nordeste e nem veio para cá, porque quando vinha para cá, nos isolamos. Então, mas é uma história que tem a ver com a luz, por isso que eu estou a mencionar, é um ponto de luz. E eu acho que essa história é mesmo para o Ricardo. Depois eu vou ler essa história e vou dedicar às pessoas que, de fato, né, servem de ponto de luz no mundo para a mediação da leitura, para a mediação da consciência crítica, não é? E que eu acho que passa muito pela formação de leitores. Trabalhei a minha vida inteira com a literatura, né? Ainda hoje eu pensava nisso. Eu estou há 35 anos, estou há 35 anos trabalhando com a literatura e muito especificamente com a literatura infanto-juvenil. E a literatura de fato foi, digamos assim, a porta que eu abri para seguir outros destinos, não é? E esses outros destinos não ficaram muito distantes desse meu destino inicial, que era a literatura. Então, como eu fiz a opção na vida, né, de trabalhar com a literatura infanto-juvenil, embora eu escreva também para adulto, mas, digamos assim, a minha maior produção é, de fato, tanto a científica quanto a produção literária é muito mais voltada para a criança e o jovem. Então, eu nunca perdi de vista, não é, essas outras áreas que, de fato, eu fui percorrendo em nome da literatura. Então, por causa da literatura, eu fui fazer filosofia, depois da filosofia eu fui fazendo naqueles cursos todos de pós-graduação, todos em torno da literatura infanto-juvenil. Porque a minha grande questão era entender o processo de criação estética, não é? E por isso que eu fui para a psicanálise. Por que que de acho alguém escreve e cria, não é somente escrever, mas por que alguns pintam, representam, né, Silvina? Ou fazem qualquer tipo de arte, de alguma atividade artística, e outros não é? O que é que se passa aí na vida, na história de vida desse indivíduo? E eu fui tentar entender e compreender esse universo através do meu caminho, do percurso que eu fui fazendo. Não entendi até hoje e acho que nunca vou entender, porque de fato se constitui num grande mistério. Já dizia o Freud, não é? Diante do artista eu deponho as minhas armas. E diante do evento literário, elas já estão há muito depositadas. Ou seja, não adianta compreender muito. A gente sabe que o indivíduo cria, não é, por necessidade, é sempre por necessidade, por desejo. O desejo é uma falta, não é? O precisar de alguma coisa a mais. E talvez porque o escritor, não é, seja mais faltoso do que os outros, digamos assim, ou porque se sinta tanto nessa precariedade que tem a necessidade, de fato, de construir outros mundos, ou talvez seja por prepotência, não é? Querer brincar um pouquinho de Deus e de criar mundos e universos e pessoas e destinos, não é? Mas, de fato, pelo menos no meu processo artístico, não me sinto muito assim. Sinto que, em um dado momento, as personagens começam a tomar conta de mim mesma. Ou seja, elas têm um destino próprio.
é como se fosse um soprinho de vida, né? Eu sopro ali e de repente a personagem começa a andar por si mesma e começa a ser voluntariosa. Muitas vezes eu brigo, não é, com alguma. Agora eu estou numa grande discussão com uma personagem. Eu não sei quando é que ela fica, quando é que ela nasce, porque ela está ainda, digamos que está sendo construída, não é? Mas eu estou numa briga constante com essa personagem porque ela tem uma personalidade muito, muito, muito diferente, não é, de todo o universo de personagens que eu já criei. E de vez em quando ela apronta algumas brincadeiras comigo. E quando eu vejo, ela está em outro espaço, em outro destino, com outras personagens que eu ainda não tinha dado conta. Então, é um texto que eu não sei se consigo publicar ou se consigo tê-lo pronto para o ano que vem. Às vezes a gente demora muito, tem textos, tem personagens que são assim. Mas toda a minha questão era compreender esse universo, não é? Mas compreender muito do ponto de vista científico. Até então, eu ficava curiosa do meu próprio processo, mas não era a minha grande preocupação. A minha grande preocupação era, de fato, o porquê que a leitura era tão importante, não é? Porque que a leitura é esse espaço tão alargado da gente vislumbrar o outro, não é? Nesse encontro com o outro, poder se alterar e alterar. E ao se alterar, também poder alterar os contextos onde a gente está, onde a gente pertence. Quando tiver na hora de parar, por favor, vocês me avisem, tá bem, Joana? A gente vai conversando assim. Na hora que vocês quiserem interferir, isso aqui é uma conversa e a gente vai dialogando nesse sentido, porque vocês sabem que o professor, quando toma a palavra, dificilmente ele larga, não é? Ele deixa espaço, vai até o último instante. Irei ter essa ingrata missão que é de fazer. Pois tenha mesmo, Jura, vocês fiquem à vontade. Então, e porque eu fui para a literatura infanto-juvenil, eu terminei, então, que associam muito a literatura infanto-juvenil à educação, à aprendizagem, à formação de valores. E a academia ainda está insistindo nisto, a literatura para a infância do âmbito da educação. Eu continuo a dizer que a literatura para a infância é a literatura. É claro que, como tudo aquilo que é destinado à infância, passa pelo processo de ensino-aprendizagem e também pelo processo de se construir e se colaborar com a formação de outra pessoa, no caso, a criança que está em formação. Mas a literatura para a infância não é somente, ela não está relacionada, o principal dela não é ser um espaço para educação ou repassar valores. É um espaço para sensibilização estética, é um espaço para que a criança possa ouvir e ver mundos para além dela mesma, para que ela possa conviver com outros que são diferentes, para que ela possa viajar, não é, sem sair do lugar, e possa conhecer infinitas pessoas que nunca conheceria naquele ínfimo tempo, né, numa fração de tempo, conhecer tantos personagens, tantos dramas humanos, tanta existência em um bocadinho de tempo. Então, a literatura é esse espaço de riqueza, eu diria, que é muito relacionado, porque é um espaço de arte, que está estreitamente relacionado com as outras artes. Porque quando a gente lê um texto, não somente nós estamos nos relacionando com a palavra, e depois eu queria que Conceição até acrescentasse um pouquinho nessa dimensão da palavra, a gente não somente está se relacionando com a palavra, não é? Mas com tudo aquilo que é provocado pela palavra, que é o dito e é o não dito. Porque quando eu digo casa, eu deixo de dizer outras coisas que são da simbólica da casa. Então, o texto literário, para mim, sempre foi um espaço de crescimento, de apaziguamento, mas também de dor, mas também de cura, mas também de alegria e de felicidade, mas, sobretudo, de apreensão do mundo, não é? De poder conquistar o mundo. E eu gostaria que a literatura para a infância funcionasse assim para cada leitor criança, que não fosse apenas um instrumento no qual o professor ou todos os equipamentos que lidam e que trabalham com a questão da infância e da educação, não é? Eu peço desculpas, mas de vez em quando eu vou ter que beber um pouquinho de água, que eu ando aí com problemas de laringe, de asma e de tudo. Então, eu queria muito que sobretudo os educadores, né, os animadores de leitura
que estão e não estão em biblioteca. Eu sei que muitos dos bibliotecários, e muitos eu acompanho, e muitos me acompanham, né, nessa jornada, nessa luta pela leitura, pela formação de leitores, compreendem exatamente o que eu estou a dizer. E acho que a biblioteca, nesse sentido, Ricardo, é um espaço fantástico para a construção do leitor. E tenho visto nessa biblioteca contemporânea muitos jovens se tornarem leitores quando não conseguiram se tornar leitores na escola ou na família. Então, é uma questão muito complexa, mas eu acho que agora a biblioteca funciona de fato como aquilo que a Juca começou por dizer, não é? Como um espaço comunitário, mas um espaço comunitário de crescimento, não é? Onde a criança pode ser acompanhada por um bibliotecário, né? Um técnico de biblioteca que está ali para ajudá-la a escolher um livro, a lhe fornecer pistas, a ouvir, não é, a sua opinião sobre aquele livro, a desenvolver projetos junto com a criança e com o adolescente. Porque, sem dúvida nenhuma, a gente pode formar um leitor tardiamente. Eu tive a satisfação na vida de poder formar alguns, mas vos digo que é muito difícil, porque esse gosto pela leitura, é na infância que isso é, de fato, cultivado. Não gosto de dizer incutido, porque incutido parece que alguém veio e colocou de fora para dentro, não é? Mas nesse espaço da família, digamos assim, onde a criança, de fato, tem seu primeiro contato com a leitura de mundo. Primeiro, o Paulo Freire cansou de falar nisso, não é? E muita gente interpretou o Paulo Freire de maneira muito superficial. A leitura de mundo pode ser qualquer leitura. Não era disso que o Freire dizia. Ele era um personagem bastante complexo para ser tão óbvio, não é? Ele falava de alguma coisa muito maior do que essa leitura contextual, do que essa leitura que a gente realiza no dia a dia, não é? Para as pequenas coisas e para funcionar. Quando Paulo Freire falava de leitura de mundo, ele dizia isso com muita clareza. Ensinar a ler é ensinar a criança, não é? A se deixar, se permitir ser inundada pelo mundo, ser encharcada. Ele usava a mesma palavra encharcar, ser preenchida pelo mundo. E esse mundo vai ensinar muita coisa. Então, aprender a ler é isso. E a gente aprende com a palavra escrita, que é o código, e esse código escrito vai dar acesso a essa leitura cada vez com um grau de maior complexidade, não é? E de maneira diferente, eu posso fazer escolhas e alargar meus horizontes na medida em que eu domino o código escrito. Então, não basta apenas a leitura de mundo, se essa leitura de mundo também não for veiculada pela leitura da própria palavra e do domínio que o próprio leitor exerce no seu espaço de leitura. Então, eu preciso me apropriar da palavra e eu preciso ler a palavra de maneira muito ampla, não é? E para além do muro, digamos assim, eu preciso pular o muro, eu preciso subverter as ordens, porque a literatura é um espaço nunca de sujeição, jamais de sujeição, é um espaço de subversão da ordem. No momento que eu entro num texto literário, eu já subverti aí várias dimensões, várias ordens, não é? Desde o meu espaço, o espaço onde eu estou, para viver um outro universo com outras pessoas que estão a vivenciar e a experimentar dramas, muitas vezes dramas intensos, não é? Que são os dramas que as personagens vivem, as suas alegrias, as suas tristezas. Nem sempre o final é aquele que a gente queria, o que a gente esperava, que a gente não tem o domínio daquele universo, mas eu vou poder interpretar, não é? Aliás, o Paul Ricoeur, que é um filósofo que trabalha muito com leitura e com a dimensão da interpretação, acho que hoje em dia qualquer pessoa que trabalhe com interpretação vai ler Paul Ricoeur, não é? É um grande autor. E ele diz que a interpretação é uma questão humana, não é? Desde o momento em que se nasce até o momento em que se morre, estamos fadados e condenados a interpretar e sermos interpretados. Então, o nosso universo é um universo simbólico, é o universo da representação simbólica. Não há como fugir disso. No momento em que vocês me olham e que eu olho para vocês, no momento que eu digo algo, vocês tentam interpretar e eu também tento interpretá-los, existe aí um diálogo oculto, não é? E que tem a ver com os contextos, com as culturas, mas tem a ver com a interpretação, com aquilo que eu interpreto do outro. O que eu interpreto do outro vai ser, de certa forma, norteado
pelo meu universo de conhecimento, pelo meu universo cultural, pelo meu contexto, pelas minhas experiências de mundo. Daí que quanto mais experiência de mundo, quanto mais experiência de leitura eu tiver, mais possibilidade de compreender o outro de maneira, digamos assim, mais acertada eu terei. De resto, tudo é suposição, tudo é conjectura. Eu posso fazer uma interpretação, é o que o Paul Ricoeur diz e outros também, não é? Eu vou interpretar à luz do meu contexto, à luz da minha época. Acho que no nosso sarau alguém até falou disso, acho que foi a Paula Medeiros. À luz de uma época, à luz de um contexto, à luz de uma experiência, mas vou estar sempre condicionada a determinados fatores que têm a ver com a minha construção de identidade, com a identidade que é flexível, que é dinâmica, que é móvel, não é? Que é plástica, mas que é a minha identidade. Mas a minha identidade é possível de ser alterada mediante o contato com o outro, e isso é que é maravilhoso na arte. É eu poder me alterar mediante o que o outro falou, o que o outro deixou, o que o outro me orientou ou me deu como pista. Então, daí que muita gente diz assim, Ricardo, eu não sei se você já ouviu isso, mas quando a gente trabalha com leitura, escuta muito, não é? O bom de se ler é que a gente interpreta o que a gente quer. Não é bem assim, porque o autor, ele dá pistas, não é? Ele dá pistas através da metáfora, através da sua estrutura, da sua sintaxe, digamos assim, e da sua própria simbólica temática, ele vai dando nortes. Então, eu vou interpretar de acordo com os meus horizontes de expectativa e com tudo aquilo que constrói a minha identidade, mas eu também não posso seguir um caminho completamente esquizofrênico e negar que aquela personagem foi conduzida para aquilo ou para aquele outro lugar e foi conduzida, de certa forma, por uma autoria, ou seja, ela tem um destino e tem uma mensagem a transportar, não é? Eu tenho a impressão de que a questão da mensagem do texto é também a grande questão do leitor. Eu vejo muitos leitores falarem do Paulo Coelho e de outros autores que se identificam mais e está mais próximo, porque acho que compreende melhor. E, entretanto, dizer que Clarice Lispector, ou Fernando Pessoa, ou a Flobela Espanco, ou essa de Queiroz, ou Drummond de Andrade, não é? Ou tantos e tantos outros grandes autores, o Dostoiévski, o Tolstói, e eu poderia citar uma infinidade, inclusive os contemporâneos. Tantos e tantos outros autores são chatos, são aborrecidos porque não entendem a sua literatura. E aí tudo passa pela questão da literacia, não é? E o que é a literacia? É a capacidade de compreender o que se leu e ir para além de. O que é que acontece? É que eu acho que, de uma maneira geral, no mundo, isso aí, dependendo do país, do desenvolvimento de literacia de cada país e do investimento na educação de cada país, a gente vai vendo as variantes, não é? Isso vai mudando de acordo também com o contexto. Mas a literacia, nesse sentido aí, condiciona muito, porque se um povo tem um alto nível de literacia, tem mais possibilidade de compreender de fato os eventos econômicos, sociais, culturais, as problemáticas, não é? Que permeiam o grande sistema econômico, o grande sistema político e os outros sistemas, a família, a escola. Por um acaso eu comecei a escrever um texto para uma editora brasileira, uma editora de Minas Gerais, que a partir de uma conferência o editor me procurou e disse: Joana, gostaria de escrever sobre isso. Eu comecei a escrever, mas aquilo exige também muita pesquisa e eu ainda estou a meio do caminho, não é? Comecei a escrever. E é sobre a escola perversa, não é? Que escola perversa é essa? É a escola que cada um de nós frequentamos e que não é na sua totalidade perversa. A gente sabe que não. Mas que é um sistema, é um subsistema de um sistema maior que está condicionado a questões políticas, econômicas e por isso também vai se tornando perversa na medida em que se constitui num polo de discriminação, de exclusão. Eu ouvi muitos depoimentos de infinitas pessoas aqui em Portugal, no Brasil, em África, e é dizer que o seu primeiro contexto, não é, de dor, que se lembra, não é, que se lembra, foi a escola. E foi a escola porque foi ali que se viu diferente, não é? Viu que era mais gordo e mais baixo, viu que usava óculos e por isso era 4 olhos, viu que tinha um nariz grande e por isso que a turma diziam que os colegas riam, o outro por isso, o outro por aquilo. Então, de fato,
a escola ainda se constitui num espaço de muita exclusão, quando seria exatamente, teria a função diferente, não é? Deveria ter uma função diferente, de incluir sempre. Aliás, Conceição disse uma coisa muito interessante no sarau que ela participou, que é quando sabemos quando tomamos conta e apropriação do nosso lugar no mundo, então estamos no topo do mundo. Seja que lugar for, mas se for o nosso lugar, ele vai estar bem ocupado. E eu acho que a escola precisa trabalhar nesse sentido, não é? Da subjetivação desses lugares. Que lugar é esse que eu pertenço? Eu acho que aí passa pela literatura, passa pela biblioteca, e tenho visto, por exemplo, as bibliotecas escolares fazerem um trabalho lindíssimo. Acompanhei algumas bibliotecas no Gerês, esqueci o nome da biblioteca agora, e muito aqui no norte de Portugal, com projetos de incentivo à leitura. Em algumas áreas, por exemplo, no Gerês, o equipamento fantástico, eu estive na biblioteca, não é? E aquilo é mesmo uma coisa bonita de se ver, não é? Porque é um equipamento que tem tudo e mais alguma coisa, entretanto não tem público, não é? Não tem, como se diz aqui em Portugal, os utentes. Então, porque é uma população muito envelhecida, que está no entorno, não é? Está por perto, e as crianças são muito poucas. Mas era por uma casa me orientando, ela estava a desenvolver um projeto com uma carrinha de leitura, que ia levar os livros à casa dos idosos e depois levava os idosos à biblioteca para desenvolver saraus e outras atividades que têm a ver com a leitura. Um projeto lindo que ela estava a desenvolver. E vi outras e outras bibliotecas quando estava no mestrado em animação da leitura e que a gente trabalhava sobretudo com bibliotecários. Então, a biblioteca para mim foi desde sempre. Aliás, eu tenho nesse livro aqui, A Casa, um texto que eu dedico exatamente à biblioteca do meu avô. Não é? É um texto poético. Então, a biblioteca para mim sempre foi esse espaço muito sagrado, onde eu entrava uma, mas saía outra. Eu nunca saí igual de um bom livro. E eu acho que isso acontece com todos os leitores que têm a possibilidade de contactar com o universo de livros. Como é bom, diz o Penac, não é o Daniel Penac, como é bom poder ver uma criança tropeçar nos livros, cair em cima dos livros, porque os livros andavam soltos pela casa. Isso é o contato, esse primeiro contato da criança com o livro, por isso que eu digo que é na família, né, quando se pode, é fundamental da criança tropeçar nos livros, ver os pais lendo, porque não adianta muito a gente dizer, olha, lê, porque ler é importante, ler amplia a alma, amplia os horizontes, não é? Depois que a gente se torna leitor, a gente nunca mais é igual, pode até sofrer mais, mas não é mais a mesma coisa. E ver uma criança, de fato, a segurar um livro com todo o pertencer, não é? Isso me pertence, essa história me pertence, eu não tenho medo do livro, não é? Eu posso estar com o livro, essa história me pertence, e eu viajo. Outro dia eu vi uma criança ainda pequena dizer que quando está com uma história, é como se ela tivesse, que coisa linda, não é? É como se ela estivesse nas nuvens e se sente mesmo a flutuar. Ora, porque a história tem esse poder, não é? Esse poder de subverter a ordem do real. E subverter como? Fazer com que o sujeito, o leitor, possa ir para uma outra esfera. Não é que vá para uma esfera mágica, não é? Continua na realidade, mas continua numa realidade que é a alteridade, ela está alterada, ela não é a mesma. E quando a gente sai de lá, pode sim, quando é um bom texto, estar diante ter uma relação empática com aquele universo. Está alterado, está em suspensão. E eu diria que o processo de ser leitor e de ser escritor, ele é muito parecido nesse sentido. O escritor, quando escreve, pelo menos essa é a minha experiência, ele, em algum momento, ele está suspenso, não é? Se esquece um pouco de quem se é, embora esteja tudo ali, não é? A gente não se livra nunca. Mas a gente esquece um pouco do nosso próprio universo para viver aquele drama que se passou num instante e que diz respeito à vida de um outro, dizendo da minha, ao mesmo tempo. E o leitor é a mesma coisa. Vocês têm a experiência, quando está com um bom livro, de passar para o outro lado e já está naquela experiência ou dolorosa, ou de muita alegria, ou de êxtase, não é? Sendo ou não mais acompanhada pelo autor. Eu acho que depois que o autor se liberta do livro, digamos assim, o livro, de fato, já não é mais dele, não é? O livro é do mundo, então já não existe uma relação nem de domínio, nem nada. O leitor vai fazer da história
o que bem lhe apetecer, seguindo pistas, não é? E essas pistas têm de ser coerentes. Então, eu diria que, de fato, existe uma grande diferença entre ser leitor e não ser leitor, não é? Quando eu leio, eu abro uma janela imensa de horizontes e de expectativas e de mundo, eu olho o outro lado, não é? Entretanto, se eu abrir somente um postigo da janela ou uma brechinha ou pelo buraco da fechadura, eu só vejo uma parte daquele universo. A minha visão vai estar limitada. Essa é a diferença entre um leitor e um não leitor. E não estou num processo de discriminar quem é leitor e quem não é leitor. Mas, de fato, faz diferença, a gente sabe. Por que a leitura, nas sociedades onde a gente haja visto agora a situação do Brasil, não é? Joana, Não vamos nos aprofundar. Por que nas sociedades onde há sistemas de ditadura ou sistemas de muita repressão, e a primeira coisa que se limita ou que se retira das pessoas é o livro e a cultura e a arte, não é? Mas os artistas vão lutando assim mesmo, vão encontrando brechas, como aconteceu durante anos e anos e anos, não é? Muitos anos no comunismo marxista mesmo, na União Soviética, e os grandes autores e artistas que a gente sabe que são russos, não é? Talvez os melhores do mundo, porque tiveram que encontrar uma saída, não é, grandiosa para produzir a sua arte. Então, quanto mais dificuldade criavam para esses autores, mais dificuldade também eles criavam para os próprios leitores, não é? Então, já está perto, né? Pronto. Vou pedir para tu começares a arrematar, Joana. Peço desculpa, mas ainda temos aqui a Ara e o Ricardo para falar. Certo. Irá ficar Pronto. muito... Ótimo, Juca, pronto. Então, eu queria dizer mais ou menos isso mesmo sobre a leitura. Tem muito que se dizer sobre a leitura, a gente sabe disso, não é? A leitura, de fato, é um instrumento de abertura para o mundo, de conscientização, de consciencialização, né, de quem se é e de onde está. Acho que as bibliotecas é um equipamento valioso, não é, para todas as sociedades e em todos os tempos. Na sociedade contemporânea, mais ainda, porque eu acho que na sociedade contemporânea a gente tem a impressão de que as diferenças socioculturais estão esbatidas, mas é só impressão, não é? É só impressão. Há muita gente que precisa da biblioteca para poder ter acesso ao livro. Pronto, fora isso, eu trabalhei imenso na área da literatura infanto-juvenil e de projetos, não é, especiais da leitura como instrumento socializador e socializante também. Muitos projetos, um agora vai ser lançado em Cabo Verde, eu estou muito feliz por isso, que é a coleção Travessias para se ler o Mundo, onde um livro que eu escrevi é dedicado, sobretudo, aos mediadores de leitura, aos bibliotecários e professores. Trabalhei imenso com bibliotecários a vida toda e adoro, não é, porque a gente tem uma visão de mundo muito semelhante, e com professores também, nessa consciencialização do que para que serve a leitura, né, que espaço é esse. E agora, recentemente, com um projeto da Unesco, onde eu tive o desprazer, não é, de investigar no terreno e ter foi muito triste para mim observar que muitos professores ainda não são leitores, que muitos professores ainda não compreendem o que é a leitura e que espaço é esse e por que esse espaço é importante, como é a hora do conto. A hora do conto não é só uma hora para diversão, é uma hora para a gente mediar e promover a leitura. Então, junto com o conto, está sempre um livro, um autor e uma visão de mundo, sobretudo, que a gente tem que deixar, não é, para os alunos. Então, eu termino com a expressão do Pennac, de um livro dele chamado Como um Romance, onde ele discute amplamente sobre a leitura e a experiência dele, não é, sobretudo como leitor, e com professores também, e que ele diz que numa conferência em Paris com pedagogos, ele no final pediu licença para se dirigir aos professores e chamar os professores, não é, muito diretamente de crianças. Então, excelentíssimas crianças. Se eu fosse criança, logo conhece isso, não é? Conhece isso, o Ricardo deve conhecer. Se eu fosse criança agora, logo que eu chegasse a casa, eu pediria ao adulto mais próximo, leia uma história para mim. Mas com o decorrer do dia e ao retorno para casa, logo que fosse noite e eu fosse repousar nos lençóis
dos sonhos, eu pediria ao adulto mais próximo: leia uma história para mim. Então, como diz o Fanha, era uma vez eu, era uma vez tu, e as histórias são nossas histórias, não é? São o mundo, nosso mundo. Obrigada. Obrigada, Joana. Tu acabaste aqui na ponte certa para a Chiara, porque pede-nos, estás a pedir-nos para contar uma história e eu vou fazer a apresentação de seguida da Chiara. A Chiara, eu vou pedir desculpa a quem está a participar, mas eu vou ter que ler aqui um bocadinho da biografia da Chiara para que não estamos tão habituados a trabalhar com ela, a ficarmos a conhecer um bocadinho melhor. A Chiara tem aqui muitos pontos de luz e tem aqui muitas atividades e ela é multidisciplinar e tudo que eu vou dizer será pouco, tal como eu tentei dizer da Joana o mais abreviado possível, porque senão eu ficaria toda a noite a ler o currículo dela, e a Chiara é um bocadinho igual dentro também de outro âmbito, não só com os contos, e para quem não conhece a Chiara, nasceu em São Paulo e, por incrível que pareça, numa noite de São João, e a noite de São João que todos nós tanto gostamos e conhecemos tão bem cá no Porto. E ela, desde cedo, começou a inventar palavras. É formada em teatro e na Escola de Comunicação das Artes ela, antes de tudo, encontrou as palavras. Estas estavam em todas as partes e com 19 anos a Chiara começou a escrever e a contar histórias. Ao contar encontrava pessoas repletas de histórias vividas e além de contar passou a ouvi-las e assim criou a História Aberta. A História Aberta é um projeto da Chiara que ela depois poderá falar-nos melhor sobre isto. Por outro lado, todas as narrativas colaborativas onde o público é coautor é uma parte interessantíssima do trabalho da Chiara, que é trazer o público e chamar o público até ela e até todos nós para participar nas histórias. E a Chiara conta, escuta e conduz. À medida que as histórias se encontram, pode-se acolher novas perguntas, lembranças e experimentar a deliciosa sensação de empatia e pertencimento. Eu recordo que durante esta quarentena a Chiara esteve connosco em várias apresentações destas que são possíveis através da internet e foi interessantíssimo como é que ela conseguiu também reunir tantas crianças à volta dela e como é que todos nós de repente até éramos adultos e também éramos crianças e como é que todos nós poderíamos participar sem conhecer as histórias, sem conhecer nada do que a Chiara estava a apresentar, nós também conseguíamos participar nelas e fazermos parte delas e por isso revejo-me nas palavras que estou aqui a dizer sobre a coautoria das pessoas nas histórias da Chiara. A Chiara, como podem perceber, ela, além de contadora de histórias, eu costumo dizer que é considerada a melhor contadora de histórias do mundo, é esta a frase que eu utilizo para falar da Chiara, e só por isto acho que podemos ficar deliciados com aquilo que ela nos irá dizer, porque temos o privilégio de ter entre nós a melhor contadora de histórias de crianças do mundo. Portanto, acho que só por aqui a apresentação já estaria terminada. Por isso, Ricardo, como estás a ver, tu no final vê lá o que é que vais rematar. Depois, há 4 anos organizou o seu método e passou a viver uma intensa e surpreendente jornada formando os professores do Brasil. Portanto, a Chiara está em Portugal, ela está cá a fazer, eu agora vou falar, corrijo-me Chiara se estou a dizer alguma coisa errada, mas a Chiara está em Portugal, está a fazer doutoramento cá em Portugal e acho que se apaixonou pelo nosso país e pronto, e ficou e foi ficando e espero que a jornada e o caminho seja muito longo, aqui como a nossa Joana, que veio e ficou e apaixonou-se e ficou, e que tu também sejas exatamente igual e que possas caminhar connosco, porque é uma mais-valia ter em Portugal pessoas como tu. E o que é que nós temos mais? É que a Chiara viajou por iniciativas ligadas à defesa dos direitos das crianças em instituições públicas e privadas e tem como foco a educação e a articulação da sociedade pela infância.
A Chiara também leva as histórias a lugares insinuados das cidades, narra para mediar exposições de arte com pais e filhos, participa de vários eventos culturais, encontra palavras em parques, nas galerias, nas livrarias, nos espaços de articulação e de acesso à cultura e mesmo na Câmara Municipal já abriu uma história. A Chiara está connosco esta noite, vai partilhar. Não me perguntem o quê, que eu não sei, porque é surpresa, mas sei que será um bom momento. Vai ficar aqui só apenas um cheirinho de quem é Chiara e penso que depois todos nós poderemos ter a oportunidade de dedicarmos um dia à Chiara e conversar um bocadinho mais com ela e conhecer ainda mais o seu trabalho. O objetivo é que ela nos fale um bocadinho de si, que fale do que ela tiver para apresentar nesta noite e que fique aqui o cheirinho de curiosidade pelo trabalho dela. Boa noite, Chiara. Boa noite, querida. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela maravilhosa, delicada apresentação, também pelo convite. Ricardo, Sandra, Joana, Márcia, Silvana, Mônica, Helena. É um prazer estar com vocês todos. E, bom, vamos começar. Eu ouvia vocês falando das bibliotecas e das crianças receosas na biblioteca e dizia, estão falando de mim. Eu fui uma criança que tinha medo de bibliotecas, vejam só, porque aquilo era muito, eu não podia fazer barulho e eu era muito ruidosa. Eu cresci e passei a fazer barulho na biblioteca. Eu conto histórias desde os 19 anos, ontem eu fiz 42, isso significa que eu já passei mais tempo da vida contando histórias do que sem contar histórias, e ao longo desse tempo me apaixonei pelo espaço das bibliotecas. No Brasil eu conheci inúmeras bibliotecas públicas, queria grifar duas que estão em São Paulo, uma delas é a Biblioteca do Parque Vila Lobos, a outra é a Biblioteca de São Paulo, são espaços premiados, espaços que pensam de um modo multidisciplinar, muito interessante, e principalmente no Brasil as bibliotecas comunitárias, que são a maioria delas levantadas e, como é que eu vou dizer, tocadas ou levadas por mulheres que fazem daqueles espaços uns espaços dentro da comunidade que muitas vezes é o espaço de escuta para as mães, para os pais, para as famílias e transcende o que eu entendia por biblioteca. Nós temos lá uma rede muito bonita de atividade muito intensa e surpreendente por ser um território tão imenso. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fiquei absolutamente impressionada com o que eu vi acontecer nas bibliotecas. Desde as narrações de história, até os espaços extremamente preservados, até o quanto as pessoas convivem nas bibliotecas. Eu tive o prazer de fazer algumas sessões na Biblioteca de Santo Tirso antes da pandemia e fiquei mesmo muito encantada com a maneira como a sociedade portuguesa, como as famílias habitam a biblioteca, fazem com que aquilo esteja vivo. E eu gostaria de dizer para o Ricardo que, ao longo desse trabalho de 22 anos, eu conheci grandes bibliotecários, grandes coordenadores de biblioteca, que são a alma da biblioteca, porque são a primeira pessoa que vai receber olho no olho público e que vai generosamente ofertar, seja uma história, seja um livro, seja um contato, seja uma escuta. Então, são pessoas de extrema importância dentro do contexto da biblioteca. Agora, eu vou contar um pouquinho o que a Juca disse. Eu tenho feito doutoramento em Braga, na Universidade do Minho, em estudos da criança, e estou encantadíssima com a academia, encantada com os meus professores, com a área da sociologia da infância e a maneira como são abertos e como constroem conhecimento junto. Eu estou mesmo nesse momento vivendo uma coisa que achei que não fosse viver, que é um completo apaixonamento
pelo universo acadêmico depois de tanto tempo na lida ou na relação muito próxima com as crianças e famílias e professores, partir para esse momento de reflexão tem feito um bem enorme. Eu sou muito grata a Portugal, muito grata a Braga e à Universidade do Minho por essa acolhida. Fui extremamente bem recebida e vivo um momento muito feliz, apesar da pandemia, com essa chegada em Portugal e com tantas descobertas bonitas que eu fiz por aqui. Agora, sobre a história, a Juca me disse, conta uma história. Eu disse, conto sim. E trouxe uma história para contar para vocês. Só que eu vivo, queridos, uma grande crise, porque eu gosto de contar histórias com as pessoas. Eu acredito que quando eu conto uma história, eu acordo as histórias que vocês viveram. E eu tenho talvez mais interesse nas histórias de vocês do que na história que eu vim contar. Então, todo contato via tela, para mim, eu sinto falta do perfume, eu sinto falta do abraço, eu sinto falta do contato, e é sempre uma tentativa de aproximação. Então, hoje, sintam-se muito à vontade, vocês estão entrando na minha casa, na minha pequena biblioteca aqui atrás, e em tantos outros segredos e detalhes da Chiara pessoa e da Chiara narradora também. Então, vocês todos são muito bem-vindos. A biblioteca hoje é um espaço que carrega, acho que não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, além das histórias escritas, muitas histórias que esperam para serem escritas. Histórias de encontros, histórias de acolhimento, histórias de contato precioso, histórias de relações entre pais e filhos que se constroem ali, histórias de pessoas idosas que rememoram coisas importantes dentro de uma biblioteca, e eu me sinto muito privilegiada de fazer a interface entre as crianças, os adultos, os idosos e esse universo da palavra, que nada mais é um reencontro com a sua própria capacidade criativa. Bom, agora, Juca, me diz, eu conto a história, passo para o Ricardo, ou ele fala primeiro e depois eu volto? O que vocês preferem? Ricardo, queres falar já? Queres falar depois? Não, se calhar posso apenas fazer aqui uma referência. Então espera, se tu vais falar eu tenho que te apresentar, isto tem que ser tudo como manda a etiqueta. A Joana e a Chiara foram apresentadas e então eu também te quero apresentar. E conforme eu comecei a nossa noite, eu disse que é o dinamizador do Polo de Souto, do Polo de Luz. Eu confundo sempre aqui o Polo de Souto. Ponto de Luz. É o Ponto de Luz. É um polo da biblioteca chamado Ponto de Luz. Sim, aqui é. Eu chego lá e não é bem confusão, mas pronto, eu baralho aí os dois nomes, mas toda a gente entende o que eu quero dizer. O Ricardo é de Santa Maria da Feira, é natural de Santa Maria da Feira, e uma coisa muito interessante é que o Ricardo é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro. Portanto, é licenciado numa área, está a exercer uma área interessantíssima que é a biblioteca e conjuga aqui dois ambientes muito engraçados e que provavelmente ele é muito feliz neste ambiente de biblioteca. O Ricardo sempre pertenceu a ações comunitárias, sempre esteve com pessoas, sempre dinamizou diferentes atividades e ele acaba por ser o rosto desta biblioteca, que eu quero acreditar que será o rosto de tantos outros dinamizadores e tantos outros responsáveis por bibliotecas de norte a sul de Portugal e que todos possam ter esta energia do Ricardo. Eu sei que o Ricardo ainda é muito jovem, é o mais jovem de nós todos que aqui estamos e se calhar ainda é por isso que está com esta energia toda, mas conserva essa energia, Ricardo, que precisas dela para muitos anos. E o que é que eu vos posso dizer mais? É que ele é bibliotecário e acima de tudo eu considero que ele é um dinamizador cultural. É assim que ele se define, mas não é ser ele a definir-se, porque eu acho que, acima de tudo, o Ricardo é um dinamizador cultural, traz para a biblioteca várias atividades, conforme eu já vos tinha dito, traz muitos convidados até nós, e o trabalho que ele faz, eu peço desculpa, vou só
verificar aqui o som de alguém que está a atrapalhar aqui a nossa... Que poderá ser quem? Deixem-me cá ver, será a Joana, a Conceição? Vou desativar o microfone da Conceição. Estava eu a dizer que... Não, não é da Conceição. Há aqui mais alguém que está a falar? O meu estava desativado para não interferir. Tá? Pronto. Ficamos assim porque assim ninguém vai interferir. Estava eu a dizer que o Ricardo tem esta componente que para mim é das mais importantes, que é o envolvimento da comunidade na localidade em que ele está, nas atividades que proporciona. Acho que é aquilo que eu vos dizia há bocado, que o papel da biblioteca enquanto fator social é importantíssimo, e é importante que nós dinamizemos as atividades com algum intuito, com algum objetivo, e não seja só porque sim ou só porque parece bem. E o Ricardo acaba por conseguir trazer esta conjugação de dois mundos e consegue a partilha com a comunidade, que é interessantíssimo e que é muito reconhecido por isso, e acho que este é o segredo do sucesso desta biblioteca. E, conforme a Chiara estava a dizer, quem está à frente, o dinamizador, tem que ser mesmo dinamizador, porque ele é os olhos, é a cara, é o corpo da biblioteca e vai ser a extensão da própria biblioteca, e o sucesso da biblioteca será exatamente por aí. O Ricardo, nestes últimos tempos, portanto, apesar de todas as atividades que ele ali desenvolve, desde espetáculos, desde palestras, oficinas, ateliês, workshops, horas de conto, concertos, ele dinamizou durante esta quarentena um projeto que a Joana está em dívida com o Ricardo, e eu estou a falar isto mais outra vez publicamente, que é para haver para a Joana se comprometer a enviar o que tem a enviar. A Márcia também foi convidada, também participou, um dia destes irão poder ver o vídeo da Márcia. E Ricardo, na tua intervenção, convida a Chiara para participar. Eu penso que talvez já a tivesses convidado para participar também com algo para a biblioteca. Portanto, o Ricardo teve esta ideia interessantíssima, que é, no fundo, cada convidado partilhar algo de leitura com a biblioteca, com o Polo de Luz, e que desta forma o Ricardo entrou com a leitura, de alguma forma, pelas nossas casas dentro, durante este tempo da pandemia. Foi um projeto com imensas pessoas, e ele agora lançou a segunda versão deste projeto, em que vai haver mais convidados, já estão a haver mais convidados, e que teremos então uma segunda edição deste projeto de lermos em casa para a comunidade. Ricardo, vou passar a palavra para ti. Eu penso que tu consegues ter acesso ao teu som e mexer no teu som, certo? Errado. Agora sim. Boa noite a todas, mais uma vez. Quero agradecer a vossa presença, antes de mais, porque foi uma ideia em conjunto com a Joana, fazermos este webinar. A Joana falou muito bem e foi uma boa tentativa de juntar a engenharia do ambiente ao ambiente da biblioteca. Foi rebuscado isso, né? Foi bom. Portanto, o Ponto de Luz tem vindo a desenvolver um trabalho, digamos, orientado para as necessidades da comunidade. E eu peguei nessas necessidades para criar algo realmente útil às pessoas, porque como é uma comunidade pequena, que Souto é uma freguesia do concelho de Santa Maria da Feira com pouco mais de 5.000 habitantes, talvez, nem tanto, e acho que a biblioteca deveria agir, portanto, em prol destas necessidades. Só que lá está, isto levou a uma mudança de paradigma, não é? Quer dizer, relativamente à função de biblioteca propriamente dita, porque normalmente nós vamos à biblioteca por causa dos livros, ou íamos, agora não. Agora se calhar vamos à biblioteca e não é pelos livros, e eu tenho essa experiência muito forte
Portanto, mais do que um espaço com livros, é um portal de acesso local à informação, é um instrumento de apoio à educação formal e à aprendizagem ao longo da vida, como falou e muito bem a Joana Cavalcante há pouco, que é portanto, um crescimento contínuo, desde criança até passando pela juventude e por aí fora. É um espaço de cultura para a própria cultura, não é só, portanto, como dizer, espalhar ou termos um copo cheio, entornar a cultura e ficar ali no chão, não, é algo mais do que isso. Portanto, tem uma função de integração social, é um ponto de encontro, é um ponto de debate, de ideias multigeracional. Podemos encontrar várias faixas etárias a conviver ao mesmo tempo, a falar umas com as outras e a debaterem ideias, e é muito interessante chegarmos a esse, portanto, a esse debate, a essa troca de ideias, porque a diferença de idades por vezes traz-nos coisas fantásticas, ideias completamente inovadoras e gera-se um bom ambiente, como a Juca disse. Neste contexto, e antecipando as necessidades da comunidade, como falei há pouco, promovemos também as atividades de uma forma que a comunidade se sinta satisfeita, não é? Não só a comunidade, as pessoas em si, mas também todos os agentes locais. Eu estou a falar a nível de escolas, a nível de instituições, associações e por aí fora. Falou-se também há pouco nas horas do conto, a Joana já resumiu muito aquilo que se faz por lá. Para os mais novos promovemos horas do conto e oficinas educacionais. Trabalhamos nesse sentido em comunhão, como falei, com as escolas das freguesias de Souto e Mosteiro, que são agora uma união de freguesias. Podia estar aqui a exemplificar, não sei se vale a pena, mas horas do conto são feitas por pessoas que eu conheço, não propriamente professores ou contadores de histórias. Muitas vezes eu convido a própria comunidade a contar essas histórias, para ser algo diferente, para que as pessoas se sintam também parte da biblioteca e parte da importância que a biblioteca tem naquela comunidade. Já tive contadores de histórias, obviamente, a Chiara um dia, se quiser, fica já o convite para ir lá contar uma história. A Joana, a própria Juca Nogueira, já lá foi com o seu Oscar, mais do que uma vez até. É uma chata, ela não me larga, não sei porquê, não sei qual é o problema que ela tem. Promovemos também diversos ateliês e workshops orientados para as crianças. A ver se me lembro de algum, assim, de repente. Sei lá, fizemos um workshop de instrumentos ORF para que as crianças conseguissem distinguir sons, conseguissem distinguir tipos de instrumento, de metal, de madeira, de vários tipos. Tivemos um cantinho do bebê, que era mesmo assim o nome, o cantinho do bebê, que era para pessoas que estavam prestes a ser pais e que poderiam ter alguma instrução nesse sentido. Noutros âmbitos, temos um diverso conjunto de ações cívicas em diversas áreas, como no ambiente, na saúde, na agricultura, e lembro-me de várias ações que fizemos ações sobre a floresta protegida em conjunto com a Guarda Nacional Republicana. Temos que ter várias parcerias para conseguirmos abranger tantas áreas. Sobre animais de companhia, porque pronto, recentemente foram aprovadas diversas leis cá em Portugal e as pessoas estavam completamente desinformadas acerca disso. Foi feita uma palestra sobre esses assuntos, como cuidar dos animais, o que fazer, etc. Fizemos workshops de hortas, parece absurdo, mas fizemos workshops sobre agricultura lá na biblioteca. Portanto, existem
existe um leque variado de oportunidades. Para além, como a Juca falou também, dos encontros literários, desde 2014, que foi quando comecei lá, já fizemos cerca de 60 ou 70 sessões com escritores, conhecidos e outros menos conhecidos. Incentivamos dinâmicas com teatros teatrais, da dança, da música e do espetáculo em geral. Fazemos também, portanto, parcerias em conjunto com algumas associações e com a Junta de Freguesia na promoção da cultura popular, ou seja, as festas, as romarias, as feirinhas, o artesanato, estas coisinhas. Portanto, a biblioteca não é só emprestar livros, como podem, pelo menos onde eu estou, o Ponto de Luz, tivemos essa necessidade de adaptação às necessidades da comunidade. E creio que é o essencial hoje em dia das bibliotecas, para além da promoção da leitura, como é óbvio, tem todo um conjunto de possibilidades que permitem à comunidade sentir-se bem, corresponder às suas digamos, não quero dizer necessidades outra vez, mas às suas... falta-me agora a palavra, peço desculpa, é o cansaço. Que seja necessidades. Sim, que sejam necessidades. Promovemos também o incentivo à procura ativa de emprego. Temos um gabinete de emprego na biblioteca, portanto as pessoas que estão desempregadas às quartas-feiras podem dirigir-se lá. Tem lá uma especialista do centro de emprego que pode ajudá-los a escrever um currículo, a enviar currículos. Portanto, há tanta coisa que se pode fazer numa biblioteca em prol de uma comunidade, e eu só disse algumas, porque muitas outras ainda estou a pensar nisso, vocês vão me ajudar. Isto foi, portanto, as necessidades principais, porque nós participamos num fórum social, juntamente com outras entidades, e esse fórum social serviu para extrairmos, digamos, os problemas que a sociedade tinha em diversas áreas e tentar resolver esses problemas. Como, com quem, recorrer com qualquer tipo de recursos, e nós participamos ativamente nisso dentro das nossas possibilidades. Temos também, portanto, basicamente é isto, quer dizer, temos o programa Emília para os mais velhos, e quando digo mais velhos, são pessoas que já reformadas, com mais de 60 anos, 65 anos. O programa Emília chama-se assim porque é um programa de, digamos, de cultura digital, portanto, é para ensinar os velhinhos a mexer na informática e nos smartphones e nas webcams e etc. Temos um grupo coral, por exemplo, ligado ao centro social, um grupo coral de idosos. Um dia foram convidados, estivemos lá a conversa quase toda a tarde, o que é que os motivava a cantar, e simplesmente criou-se ali um ambiente de conversa muito interessante. Portanto, como podem ver, a biblioteca, o Ponto de Luz, é mesmo isso, é um ponto de luz de oportunidades, é um suporte recheado de elementos que tentam responder às necessidades prementes da comunidade. Não sei se... Juca, ajuda-me. Eu não era a chata. Não, eu sabes que, pronto, puseste um Citroën AX a falar depois dos Jaguares e isto fica um bocado complicado. Não está nada complicado. Posso então passar a palavra à Chiara? Eu tinha aqui um apontamento, se me permites, que pronto, eu hoje estive assim um bocadinho à pesquisa, por ser o Dia Mundial das Bibliotecas. Um autor francês do século XVIII disse que no Antigo Egito as bibliotecas eram apelidadas de tesouros dos remédios da alma, porque de facto procuram curar a ignorância, que é a mais perigosa das enfermidades, não é? Que desencadeia todas as outras. E hoje em dia, para além dos livros, é necessário expandir o acesso à sabedoria, criando estas oportunidades que eu enumerei. Era só isso.
Ok. O verdadeiro ponto de luz. Verdadeiro ponto de luz. Chiara, a palavra é tua agora. Pronto, vamos lá. Eu trouxe algumas histórias e eu queria saber qual história vocês querem ouvir. Porque eu vou aproveitar que eu tenho aqui presenças e vou dizer o nome de 3 histórias e vocês escolhem qual a história vocês querem, combinado? Pode ser dessa maneira? Sim? Ricardo, um prazer muito grande ouvir tudo o que acontece na biblioteca, perceber todas as possibilidades em ação. Nesse dia em que se comemora o Dia da Biblioteca, é um alento no coração saber que o espaço pode ter tanta potência no sentido de dar voz à sua comunidade, de fazer com que o que as pessoas vivem e querem dizer faça sentido, principalmente para elas, principalmente nesse núcleo ao redor da biblioteca. Muito prazeroso ouvi-lo. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos à história. Vocês querem qual? Vou dizer 3 nomes. 1. Por que existem correntezas nos rios? Segunda história, a história de Dona Certeza. Terceira história, vamos pensar aqui. Vamos lá. A história da fogueira. E dos peões. Qual vocês querem? Por que a correnteza, Dona Certeza ou a história das fogueiras e peões? Dona Certeza. Dona Certeza. Dona Certeza. Eu faço essa votação há muitos anos, há 8 anos. Dona Certeza nunca perdeu uma vez sequer e aqui não há de ser diferente. Só que essa história tem algumas perguntas. Então, eu vou fazendo as perguntas e respondam o que vier à cabeça, sem medo de me deixar em saia justa, combinado? Podem responder o que vier à cabeça. Como foi que o mundo começou? Esse mundo aqui que a gente compartilha começou de que modo? Quem tem uma hipótese do início do mundo para me contar? Como foi que o mundo começou? Márcia, pode dizer o que vem à sua cabeça. O mundo começou de que maneira? Como foi? Joana, Ricardo, Juca, por favor, me deem uma resposta. Não tenho certeza. Não, mas me diga o que, sem certeza nenhuma. Com fogo. Com fogo. Quem acha que o mundo começou numa labareda, levanta a mão. Quem acha que começou na água? Também. Levanta a mão agora. Quem acha que o mundo começou se explodindo? Quem acha que o mundo começou porque estava tudo escuro? Aí um dia acendeu-se a luz, começou o mundo. Fez-se a luz. Quem acha que foi ao contrário? Estava tudo aceso, um dia se apagou e aí fez-se o mundo. O mundo começou de muitas maneiras. Um menino uma vez me disse, eu sei como é que o mundo começou. E eu perguntei como foi. Ele disse, foi um buraco. Eu disse, como assim um buraco? Ele falou, foi como o ralo da minha casa. Fez assim, começou o mundo. O amigo dele disse, foi um buraco, mas não foi isso. Em vez de fazer este movimento, fez este aqui. O fato é que este movimento é retração e este é expansão. E os 2 meninos estão com uma visão panorâmica muito acertada do início do mundo. Só que havia uma pessoa que o mundo acabava 5 vezes. Só essa pessoa não morria. Quem era essa pessoa? Quero ver quem está com escuta afiada para o começo dessa história. Quem é a pessoa nessa história que nunca morre? Um menino. Não era bem o menino, era, sabe quem, Juca? Era Dona Certeza. Com certeza. Exato. Dona Certeza era uma mulher muito velha. Qual a idade da pessoa mais velha que vocês conhecem? Quantos anos tem? 100. 100. Alguém conhece 110. uma pessoa mais? 110. Quantas, Ricardo? 110. 110. Ela tinha entre 100 e 110 anos. E vivia sozinha numa casa bem pequena. Todos os dias ela saía de casa, ia até o lugar que era fora de sua casa, que era um jardim, e havia um rio. Só que era um rio tão caudaloso que não dava para enxergar o outro lado. Ela via aquele rio e tocava uma música no seu coração. A música era assim: a correnteza do rio vai levando aquela flor. Meu bem já está dormindo, sonhando com meu amor. Todo dia, Dona Certeza ia para o rio e voltava. Houve uma vez em que ela foi para o rio
E agora eu quero pedir licença que eu vou fazer a cara de Dona Certeza. Dona Certeza era uma senhora mais ou menos assim. Quando ela chegou na beira do rio, ela lembrou dos filhos que ela teve. Quem sabe me dizer o nome de um filho da Certeza? Se uma Certeza tivesse um filho, como é que se chamaria esse filho? Alguém tem uma hipótese? Posso falar um? Razão, Quem? também ia dizer. Razão. Como? Razão. A Razão era a filha mais velha. Além da Razão, existia também outro filho chamado Arrogância. a Arrogância. Outro filho chamado... Alguém tem um nome? Então completem a frase. Mais vale um pássaro na mão do que dois... A voar. A voar. Exato! Bem feito. Se tivesse me Ouvido. ouvido, não estava assim. Dona Certeza parece uma tia que chega na sua casa na pior hora. Quem tem uma tia dessa, levanta a mão. Eu vou fazer a voz da tia. Quem souber o que a tia vai dizer, completa para mim. A minha tia chega em casa e diz: oi, meu bem. Eu só vim porque eu me sinto na... Obrigação, exatamente, Silvina. De... Ver. ver você e abrir seus olhos, porque está todo mundo falando. Só você não sabe, não que eu queira fazer fofoca. Eu odeio fofocas, mas eu tenho você como uma filha minha. A Márcia tem essa tia, que a Márcia já está rindo aqui. Pois Dona Certeza se parecia com essa tia. Um dia ela foi à beira do rio, lembrou desses filhos e percebeu que todos eles haviam morrido. Ela já não tinha mais a arrogância, ela já não tinha mais a razão, não tinha mais nada. E nessa hora ela ouviu uma voz dizendo assim: Dona Certeza, se a senhora tiver coragem de atravessar esse rio, a senhora vai repovoar o mundo. Mas ela era muito velha, quase 110 anos, Juca. Ela olhou e sentiu... O que ela sentiu? Medo. Medo. Misturado com... Como se chama isso aqui? Pânico. Pânico. Bom diagnóstico, Joana. Misturado com isso aqui. Ai, 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 ai. Como se chama isso? Vou fazer mais uma vez. Ai, ai, ai. Como se chama isso? Alguém me dê uma palavra que defina essa sensação. Dúvida. Ela foi até a casa dela, fez uma mala bem grande, disse: eu vou, só que eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado, é melhor eu levar tudo. Quando você vai viajar, quem aqui leva mais roupa do que usa, levanta a mão. Quem aqui leva comida, leva castanhas, leva frutos secos, quem leva? Quem leva água mineral para viagem? Quem leva um livro que não lê? O livro vai, o livro volta, o livro vai, o livro volta. Pois ela levou tudo que ela tinha. Quando ela chegou na beira do rio, com aquilo tudo, ela ouviu uma voz. Pode ir, Dona Certeza. Ela disse: vai molhar minhas coisas. Ela então recuou. E a voz disse: eu levo a senhora. Sabe quem era? A dúvida. Bicho grande. Quem, Joana? Quem, Joana? A dúvida. A dúvida. Era a dúvida. A dúvida tinha se transmutado em um bicho grande, forte, selvagem. A dúvida estava vestida de tigre. E o tigre disse: eu levo a senhora. Dona Certeza disse: eu não vou com tigre. Todo mundo sabe que tigre é um bicho Mau. mau. Eu não posso confiar num tigre. E o tigre disse: Dona Certeza, então, já que a senhora não vai comigo, vou dar-te um conselho. A vida é como um pedaço de... Quem sabe algum pedaço de alguma coisa para me dizer, para eu completar a frase? Algodão. A vida é como um pedaço de... Algodão. Algodão é grande, mas quando molha, fica tão pequeno. A vida é como um pedaço de... Chocolate. Se comer hoje é gostoso, se esperar derrete na mão. A vida é como um pedaço de... Sopa.
Sopa. É muito importante quando está quente comer pelas beiradinhas. A vida é como um pedaço. Uma vez uma criança me disse queijo. Eu disse, por quê? A criança disse, porque às vezes o seu pedaço vem furado, mas tem que comer. E uma criança uma vez me disse, a vida é como matemática. Eu perguntei, por quê? Eu era um menino, ele me disse, porque se está fácil é porque está errado. Ah, meu Deus, que sabedoria! Não pode ter tanta visão assim. Pois Dona Certeza ouviu o tigre e ficou em casa dizendo, não, 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 hoje é segunda-feira, só é bom para começar dieta. Terça eu não vou porque me cansei ontem. Quarta eu não vou porque é o meio da semana. Começar no meio não dar certo. Quinta eu não vou porque já vejo a sexta-feira. Sexta-feira não é dia de começar nada. Ela não saiu de casa até um dia que ela acordou, como é que eu vou dizer para vocês? Quem tem uma boa palavra com para me entregar? Ela acordou Impossível. Impossível. Ela acordou inquieta, infeliz. Infeliz. E disse, agora eu vou. Pegou tudo que ela tinha e correu para a beira do rio. Quando ela chegou na beira do rio, ela disse, é muito gelado. Percebeu que não ia conseguir. Quem já achou que fosse fazer uma coisa e não deu conta, levanta a mão. Quem percebeu que aquilo era muito mais complicado do que você podia na hora, levanta a mão. Quem já foi desistindo aos poucos, ela viu que não ia conseguir e ouviu uma voz. Se a senhora quiser, eu levo a senhora. Sabe quem era? Dessa vez era um bicho sem glamour. Quem sabe me dizer um bicho? Que ninguém gosta dele, ninguém dá nada por ele. Aqui em Portugal é um bicho muito mal visto, por sinal. Já vi muitas pessoas... Não é a coruja. A coruja tem ainda, Joana, talvez um quê de sabedoria. Uhum. É um bicho desprezado. Ouriço? Pode ser um ouriço. O ouriço disse, eu levo a senhora. Fazia tanto tempo que Dona Certeza não conversava com ninguém, que ela resolveu conversar com o ouriço, ele era um bom ouvinte. Eles então andaram pela beira do rio até chegar num lugar onde todos os rios chegam. Se eu seguir pela beira do rio, eu chego onde? Ao outro lado. E se eu continuar ainda na margem, para onde eu chego? O mar. Exato! Márcia, Dona Certeza, descobriu que às vezes o rio é uma gota que vira uma grande cachoeira que passa debaixo dos nossos pés, mas inevitavelmente deságua no mar. Quando aquela senhora de quase 110 anos viu o mar pela primeira vez, ela ficou nua em pelo e mergulhou. Quem achou a cena forte, levanta a mão. Quando ela mergulhou, as certezas mais pesadas que ela tinha foram para o fundo do mar virar pérolas. As certezas mais leves viraram travessias, histórias, compartilhamentos. E as certezas nem tão leves, nem tão pesadas se diluíram como açúcar no café. E dizem que dentro das certezas existiam, Ricardo, não só razões, existiam perguntas sem respostas. E foram as perguntas sem respostas, espalhadas pelo mar, que repovoaram o mundo. E hoje a gente está aqui porque a gente come, dorme, educa, partilha nossas perguntas sem respostas. Nossas certezas nos dão um colinho gostoso, mas as nossas dúvidas nos levam a lugares novos, a lugares que esperam por nós. Queridos, esta foi a história de Dona Certeza, é uma história que eu escrevi há mais ou menos 8 anos atrás, e quando cheguei em Portugal, que percebi o Rio Douro, aqui no Porto, se encontrando com o mar, disse, meu Deus, isso é uma profecia autorrealizada, olha só onde eu estou, exatamente onde o mar encontra o rio. E eu tenho um prazer muito grande de contá-la aqui nesse momento, porque acho que a própria pandemia é um desmanche de certezas, e uma nova reinvenção de perguntas sem respostas que a gente vai precisar responder coletivamente. Então, me sinto muito feliz de contar Dona Certeza aqui. Esta foi a história de Dona Certeza. Meus objetos ainda não usei. Uso alguns para outras histórias. Mas, como eu gosto de dizer, aí já são outras histórias. É isso. Um beijo grande para vocês.
Obrigada. Obrigada. E o que nós nos divertimos, pelo menos eu diverti-me à brava, com a história da Dona Certeza, da Chiara. Obrigada, Chiara, por este bocadinho. Acho que ficou aqui implícito que temos que conhecer mais histórias da Chiara. Eu disse há pouco que seria uma forma curta de conhecer o trabalho dela, e acho que todas nós, pelas vossas caras que foram fazendo, vai ficar aqui a vontade de querer conhecer mais. Quem é que daqui quer conhecer mais a Chiara? Levanta a mão. Este já parece a Chiara. Ricardo, eu não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. Eu acho que nós já conseguimos aqui esgotar um bom tempo. Nós começamos às 9h38, já são 11h10 quase. Acho que já estamos aqui assim há bastante tempo. Acho que está na hora portanto, de terminar este encontro. Acho que foi uma belíssima forma de comemorar o Dia Mundial das Bibliotecas. Acho que fica aqui o repto para outras comemorações, para outros encontros, para outras conversas, para outras histórias, e que de facto a arte acaba por se cruzar em todo o lado, a arte acaba por estar presente em todas as dinâmicas, e ainda bem que ela existe, ainda bem que ela está viva, ainda bem que existem pessoas como a Joana, como o Ricardo, como a Chiara e como o Grupo dos Camilos, que têm estado persistentes e sempre ligados a estas atividades, e que também de alguma forma nos ajudam a encarar a pandemia e os tempos que estamos a viver de uma outra forma. Resta-me mais uma vez agradecer a presença de todos e de todas, neste caso, e daquele que foi guerreiro, conseguiu aguentar-nos aqui a todas, ao Ricardo, o único homem presente, pelo menos aqui no Zoom, porque tenho estado aqui vários homens aqui no online através do Facebook. Portanto, é o homem que está aqui connosco à conversa. Eu gostaria ainda de, antes de terminar, de poder dar a oportunidade a alguma de vós falar ou querer dizer algo breve, terem essa oportunidade. Olha a Diolinda ali escondida, mas eu estou a vê-la. Não sei se querem intervir um bocadinho, se querem dizer qualquer coisa, Márcia, Sandra, Helena, Mónica. Acho que a Mônica, se eu não me engano, queria falar. Mônica? Eu acho que ela estava aí uma mensagem, não sei se vocês viram. Mas já está ativa. Sim, Mónica, estás? A Mónica deixou em mensagem: excelente encontro, obrigada pelo convite, saudades das tuas aulas, Joana, parabéns a todos. Mônica, então, obrigada, Mônica. És Mônica... Ela que não consegue ativar o áudio, eu estou aqui a dar-lhe autorização. Mônica, quanto tempo, hein? Quanto tempo, Mônica? Um abraço grande. Um abraço grande. Ela diz que não consegue. Ela disse que é da Fafiri. É, Fafiri, sim. Sim, eu lembro, Mônica. Claro que sim. Lembro, tenho o teu contato. Convidei-te e tudo. É porque conheço outras Mônicas, mas lembro muito de ti. Muitíssimo, daquela turma. Obrigada. Era uma turma de pós-graduação. Obrigada. Márcia? Eu queria só agradecer imenso a oportunidade de ter estado neste webinar. Gostei muito. Gostei muito da Joana Cavalcante, claro, como sempre. Também gostei de ouvir o Ricardo e o seu depoimento, não é? O seu testemunho sobre as bibliotecas, e gostei especialmente da Chiara, que nos encantou, foi tão lindo. Obrigada, Chiara. Obrigada, querida. A Sandra, não sei se quer dizer alguma coisa. Só dizer obrigada pelo convite, que também gostei muito. Também principalmente da Chiara, que já tinha participado numa sessão também gostei na altura, e é sempre uma forma diferente de ouvirmos uma história, e obrigada. Obrigada, Sandra. Conceição? Agradecer a oportunidade. História maravilhosa da Dona Certeza.
ouvir Ricardo, ouvir Joana, ouvir Juca. Gratidão. Obrigada, Silvina e Diolinda. Tem alguma coisa para dizer? Mesmo, porque estes nossos encontros têm sido o melhor. Eu acho que cada um que a gente faz supera sempre o anterior. Obrigada a todos. Ótimo. Obrigada, Silvina. E depois temos a Helena, que não sei se não dá indicação nem de som nem de vídeo, não sei muito bem. Pois. Poderá passar? Eu acho que eu sei quem é. É Helena. Lena? Não sei também. Não, Pronto. não Luca, dá. eu quero agradecer a ti, quero agradecer ao Ricardo. E logo, logo a história segue, Ricardo. Logo, logo. Essa semana eu vou conseguir. Estou a lutar por isso. E agradecer a Chiara. Oh, Chiara, muito obrigada pela história sobretudo, muito bem contada, não é? Muito com humor e, ao mesmo tempo, com mensagem, com sabedoria. Uma história é sempre um presente de amor, né? Como dizia o Lewis Carroll. Então, obrigada, não é? Pela partilha dessa história e, né, que a gente se encontre, né, nesses desvios e corredores da hora do conto, da leitura, da literatura, que a gente possa se encontrar pessoalmente, não é? Obrigada pela história, é um presente, não é? Foi lindo. Vamos embora. Tchau, gente. Boa noite. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Obrigado. obrigada. Não esqueçam da live de lançamento do livro Travessias, que é a coleção minha, da Luana Freire e do Sandro Saião, pela Fundação Joaquim Nabuco, com o lançamento no dia 10, começando comigo às 16 e alguma coisa. Participem, é uma coleção que vai para Cabo Verde, para o Brasil, para as escolas públicas, para os professores e para as crianças. Estou feliz porque é mais um filho no mundo, não é? E que ele seja feliz e siga destino, um bom destino. Quero contar convosco. Deolinda! Deolinda está aí a se esconder. Tá bonita. Beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tá, posso fazer uns ordinarões? Olha a Márcia ali a cuscar, que não sai dali. Está a sair. Então, menino Ricardo. Olá. Podes parar a gravação.